Olá, senhores, sejam bem-vindos ao canal. Sei que tem vários inscritos novos aí, sejam bem-vindos. Senhores, é o seguinte, a pedido do nosso inscrito aqui do canal, ele solicitou que eu fizesse uma aula específica, um vídeo sobre posicionamento, como escolher o posicionamento. Então eu passei um período aí analisando isso e eu acho que de uma forma didática trouxe para os senhores alguma coisa aqui. A princípio, né, vamos falar sobre patrimonial, vamos falar sobre escolta armada e transporte de valores, né, e que serve para qualquer tipo de atividade, ou seja, o elemento que está ali ostensivo, uniformizado ou fardado, tá, com o símbolo da empresa ou com o símbolo da instituição, e ele tem que fazer um plantão ali, mancar ali uma segurança naquela posição ali. Então já começa, é lógico, com o seu apresentação pessoal. Já começa com a apresentação pessoal. Então a apresentação pessoal ela é fundamental. Eu tive uma discussão, uma conversa com um amigo na escolta armada. Por quê? Porque o amigo falou, essa empresa aqui não merece, essa empresa ela é uma empresa ruim, e eu não vou comprar uniforme, eu não vou me dedicar a ganhar esse uniforme aqui velho, feio, vou manter isso aqui. Eu falei, rapaz, a apresentação pessoal, ela é uma importância fundamental para a segurança. Então, o criminoso, quando observa o agente de segurança, ele observa se o teu coturno está padrão, se você está com o coturno engraxado. O meu está engraxadinho ali, ó, aguardando a próxima missão, está ali, limpinho ali. Então, assim, ele observa se você está com a bombacha em dia, se você colocou ali a calça ali, se teu uniforme está limpo, tem uniforme gorduroso. Às vezes eu consigo ver os camaradas na rua com uniforme gorduroso, com uniforme sujo, capa de colete velha, tudo bem, às vezes com questões financeiras, beleza, mas assim que der, ela clarear um pouquinho, vai lá e compra um uniformezinho. Eu comprei uma capa de colete nova, a minha tem 8 anos, comprei uma capa de colete nova. Estou sempre comprando uma calça, porque o nosso uniforme é preto, então ele queima no sol, ele começa a virar marrom, no marrom fica avermelhado, fica feio, fica horrível. Eu estou sempre comprando ali uma blusa, uma calça, às vezes eu compro de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses eu compro ali um kit completo ali, gandola com calça. Isso é fundamental, tá? Então faz parte da apresentação pessoal, a limpeza, equipamentos, se você está com luva, se você está com joelheira, tudo isso, se a tua empresa permitir, né, ou a tua instituição, tudo isso é fundamental para que você tenha um bom serviço, que você execute um bom serviço, tá? Um bom serviço não é só você estar parado ali e tático não, observando não. Além dessa apresentação pessoal, você tem que se posicionar, a nossa estrutura, nós vamos falar sobre estrutura, tá? A parte de pensamento tático sobre estrutura. Mas além disso, você tem que estar com essa apresentação pessoal, você tem que estar com o seu armamento bem em condições de uso. Então, de repente, você pegou ali um armamento enferrujado ali, vai ali, passa um óleozinho, limpa. Tenha um kit de manutenção de armamento. Eu tenho um kitzinho, ele anda comigo ali na minha bolsa, e aí eu estou sempre passando um óleozinho, uma lixinha, para tirar o grosso do ferrugem, né? Aquela parte mais bruta do ferrugem. E eu passo ali uma lixinha d'água ali, depois eu passo um paninho úmido. Então estou sempre fazendo a manutenção do meu armamento. Tá? Além disso, né? As técnicas também tem que estar em dia. Além do seu comportamento, as suas técnicas. Então você precisa fazer uma ginástica, você tem que estar apto. Se você é um vigilante patrimonial, você tem que fazer uma musculatura para que você consiga manter o teu plantão ali em pé. É horrível. Eu trabalhei de patrimonial, não é brincadeira. Mas nós vamos falar sobre os assuntos que pertencem a gente aqui nesse nosso assunto de hoje. Então, olha só. Antes de eu falar sobre posicionamento, eu vou colocar algumas situações. Vamos colocar aqui patrimonial, vamos trabalhar com patrimonial. Então, como se posicionar num patrimônio? Então, eu vou ter que criar algumas situações de patrimonial.
algumas situações que eu tenho em mente, então o que aconteceu comigo. Então eu vou desenhar, eu sei que cada caso é um caso. Não se aplica a mesma técnica para qualquer caso, mas se aplica o fundamento. Então o fundamento a gente vai passar aqui agora para que vocês entendam. Antes de qualquer coisa, eu preciso que vocês entendam o que é o conceito de cobertura e o conceito de abrigo, né? Então, cobertura, você está escondido atrás de alguma coisa. Cobertura só está escondido, tá? Abrigo, você está escondido e protegido. Então, lembre-se sempre dessas duas modalidades, cobertura e abrigo. Então, cobertura está escondido, abrigo você está escondido e protegido. E aí, pessoal, eu trabalhei no Palácio do Itamaraty, isso em 2004, por aí. O Palácio do Itamaraty tinha essa configuração aqui. Mas antes de eu explicar essa configuração, eu botei aqui em cima um quadradinho cheio de pontinhos, chamado concreto. Então, onde você vê qualquer figura cheia de pontinho é concreto. Qualquer figura, os tracinhos são madeira, alvenaria, são cobertura. Então aqui eu tenho cobertura e aqui eu tenho abrigo. Para que vocês entendam algumas situações, tá? Vou puxar um zoom para vocês verem lá. Então eu tenho ali concreto, todo pontilhado, e madeira ou alvenaria com os risquinhos. Então onde você enxergar no mapa, no desenho que eu fizer aqui, ó, pontilhado, é porque é concreto, beleza? E aí, pessoal, a configuração da minha planta lá era assim. Era um corredor, uma sala, era um corredor, uma recepção. Aonde aqui era a porta do pedestre, vinha da rua e entrava aqui. Aqui tinha uma porta que era para uma área de estacionamento. Para chegar nesse ponto aqui, o camarada tinha que passar por um outro vigilante, mas aqui também é um ponto crítico, não tanto quanto esse, beleza? E aí você tinha umas colunas, esses pontos, essas rodinhas aqui, eram colunas da estrutura do prédio. Tinha um vigilante que ficava aqui na mesa, recepcionista, vigilante recepcionista, e aqui atrás tinha uma subida para o segundo andar e tinha o corredor aqui para trás. Aqui para trás não era um ponto crítico. Por quê? Tinha que se identificar e passar por aqui. Então quem vinha para cá era a minha rendição, eram os fuzileiros que lá tinha, era a minha supervisão, que era um sargento que fazia supervisão, ou funcionários do prédio e ali. Mas mesmo assim, seria um ponto para se observar, precisa se observar. Eu fui orientado, presta atenção que eu vou falar, olha só, eu fui orientado a ficar nesta posição aqui. Por quê? Quem entrava por aqui se direcionava ao vigilante, e eu ficava aqui fazendo a proteção. Beleza? Só que não tinha uma cobertura e um abrigo para mim, não tinha nada. Eu me sentia vulnerável aqui. Porque além disso, algumas pessoas também entravam por aqui após deixar o veículo no pátio. Beleza? Então eu ficava numa situação horrível, horrível. Alguns colegas ficavam próximos a essa coluna, mas também dava as costas para essa entrada aqui. Então, pessoal, a primeira coisa a observar, botar OBS, observar, é o seguinte, é o fluxo de pessoas. Vou colocar aqui o fluxo. O fluxo de pessoas. E você tem que classificar os riscos. O risco maior era aqui, vou colocar o primeiro. O risco secundário era esse aqui, tá? E aqui atrás também havia um risco, mas era um risco menos preocupante. Havia um risco aqui. E aí o que eu naquela época, sem muita instrução, o que eu decidi? Eu decidi ficar nessa posição aqui, ó.
ou eu ficava aqui, ou às vezes eu me posicionava um pouco mais atrás, dependia do dia. Tinha um período que eu ficava um pouco mais menos seguro, eu vinha aqui para trás, dependendo do fluxo de situações que aconteciam lá. Aqui aconteceu um QRU, eu vou contar o QRU. Então eu me posicionava nessa parte porque se o perigo viesse por aqui, de trás, eu poderia me esconder atrás dessa coluna aqui. Se o perigo viesse pela frente, eu tinha todas essas colunas aqui para poder movimentar. Inclusive, eu podia movimentar para a direita ou para a esquerda da coluna. Beleza? Então, eu tinha essa opção de movimentar em volta delas. Se o perigo viesse por aqui, ele ia ficar preocupado com o vigilante e eu também poderia surpreender. Então, aqui, para mim, era a melhor posição. E eu ficava, é lógico, nunca ficava relaxado, ficava o tempo todo olhando para trás e olhando para tudo que é lugar. Então, isso é uma das funções de alerta. Cabeça de mola, tem vários pescoçada, tem vários tipos de apelido que a gente pode se falar sobre isso. Mas o vigilante ele tem que entender. Na época eu era fuzileiro naval, mas está fazendo função de vigilante patrimonial. Beleza? Então, o que eu quero deixar, essa aqui é uma básica. Vamos fazer outro modelo, vou fazer mais dois aqui. Vou falar sobre uma agência bancária e vou falar mais um patrimonial. Isso é fundamental que você entenda o fluxo. Então a primeira coisa que você tem que ver é o fluxo. Uma situação que aconteceu, entrou um camarada por aqui, como havia pensado, né? Primeiro lugar para observar era aqui. Então o camarada entrou aqui, o ponto crítico. Entrou crente, discutindo com o vigilante com a pistola na mão. E eu estava me posicionado mais ou menos nessa coluna, ou nessa, não lembro se eu estava nessa aqui atrás, eu estava aqui. E ele entrou quente aqui, o que eu fiz? Entrei aqui para dentro da coluna, fiquei só em 45 graus aqui, com a pistola na mão. E aí ele entrou com a pistola na mão, discutindo com o vigilante, dizendo que era policial militar e que havia acontecido alguma coisa lá, porque estava em obra, né? O prédio estava em obra, então sujou o carro dele lá. E ele reclamando lá, mas cheio de marra no vigilante. Quando ele me viu aqui atrás, já com a pistola na mão, a voz dele até afinou, que é uma das sensações de impotência, né? Ele percebeu que ele estava fazendo besteira e que eu poderia matar ele ali, caso ele viesse ameaçar. Ou seja, eu já poderia ter alvejado ele, tá? Que ele veio com a pistola na mão, eu já poderia ter alvejado. Só que aí eu me controlei. E a gente, fuzileiro naval, é muito medroso, não sabia reagir, tinha medo de tudo, e aí eu consegui repelir. Ele veio pedir desculpa, se apresentou como militar e tudo mais. E aí o vigilante foi, deu uns esporros nele e entrou com ele lá para dentro da secretaria lá, para resolver o problema. Então, pessoal, é fundamental que você faça uma análise do teu terreno. Então eu cheguei aqui, meu posto de serviço é esse aqui, né? Eu tenho que traçar algumas metas, assim como eu fiz aqui o Safe Segure, né? a zona de segurança, Safe Zone, zona de segurança. Tem um vídeo aqui que fala sobre isso. A zona de segurança é a mesma técnica, é a mesma técnica de CQB também. Então, quando você entra no ambiente, você tem que observar os pontos críticos, que eu coloquei aqui o fluxo. Você tem que observar também rotas. Isso aqui é fundamental. Rotas de segurança, rotas de fuga. Você, além de observar um fluxo, que é um fluxo problemático, né? Crítico, você tem que buscar rotas de fuga. Olha a minha rota de fuga aqui, ó. Eu poderia correr para cá, eu poderia correr para lá, poderia subir aqui. Então você observa as suas rotas de fuga. Quando você chegar no ambiente, eu peguei esse serviço aqui. Se acontecer um QRU, por onde pode vir? Por onde os camaradas podem chegar? O mal pode chegar. Ele pode chegar ao mais fácil. O ser humano, ele busca o caminho mais fácil. Ele pode vir por aquela porta, ele pode vir por esse estacionamento, pode vir por esse janela, então pode vir por essa janela, beleza. Ele pode vir também num corredor lá atrás do prédio. Então criminosos
normalmente busca ambientes assim. Então ele pode vir lá atrás, lá do prédio, por lá. Então o que eu tenho que analisar? Todos os pontos críticos. A primeira coisa é a criticidade do ambiente. E eu tenho que graduar do mais perigoso ao menos perigoso. Porém, não existe situações que não haja risco. Não existe. Se você está ali, é porque há uma probabilidade de roubo ou de alguma coisa assim. Então, se você está ali uniformizado, armado, é porque você precisa manter aquele ambiente seguro. Então, ele pode vir lá por trás, ele pode vir pela frente. Então, nós vamos falar um pouquinho mais aqui. E as rotas. Você tem que criar na sua mente, porra, se acontecer isso aqui, eu vou por ali, se acontecer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Isso é o tempo todo. Você vai amadurecendo e vai ganhando conhecimento à medida que você vai estudando, você vai lendo, vai vendo vídeos sobre esse assunto. Então, vou fazer mais um modelo aqui, que eu acredito que seja... isso eu estou falando no patrimonial, hein? Não estou abrangindo mais não, hein? Plano de segurança, não estou falando nada disso não. Estou falando apenas posicionamento. Vamos dar mais alguns exemplos aqui. Eu fiz aqui mais um cenário aqui atrás, eu vou explicar ponto a ponto para que não fique confuso, tá? Então, dentro desse cenário, eu vou criar algumas ideias de como pode defender, de como você pode criar um plano ali de ação, né? De como se posicionar e de que forma você vai fazer caso aconteça algum QRU. Primeiro eu vou orientar aqui, eu vou explicar como é que funciona isso aqui, tá? Então, olha só. Imagina aqui que é uma agência. Eu fiz isso aqui copiando da Globo, tá? Um prédio onde eu trabalhei na Globo. Então eu vou explicar mais ou menos o que eu consigo enxergar quando eu estou de serviço. Eu vejo forma geométrica e eu vejo uma planta, um labirinto. Então eu vejo dessa forma, tá? Tem alguns terrenos que são ricos de informação, outros que são muito aberto, campo aberto. A orientação que nós tínhamos lá era para ficar na portaria aqui, paradão aqui. Só que nessa portaria, nós tínhamos uma coluna aqui fora, assim, ó, de concreto, que segurava um toldo aqui em cima. Então era uma varanda aqui, tinha um toldo aqui na varanda, e o vigilante ficava aqui, tá? E aí, eu ficava imaginando, se houvesse um QRU, de que forma que eu ia reagir. De que forma eu ia fazer. Então, o ponto crítico é esse aqui, porque é a entrada de pedestre aqui, beleza? A recepção era aqui, então ficava uma menina aqui, Ela tinha um balcão na frente dela, que era de madeira. Tá vendo que tá uns pontinhos traçados? Era de madeira. Ele não deixa de ser uma cobertura para mim. Então eu poderia correr rapidamente para cá se houvesse algum problema, porque aqui já era rua. Eu poderia correr para cá e me esconder ali até eu surpreender o inimigo se ele fosse entrar por ali. Então, aqui fora também existiam umas barreiras chamadas barreiras psicológicas, que é justamente o quê? O gramado, algumas cercas, um caminho de pedra, um caminho de uma calçada. Então isso são barreiras psicológicas. As pessoas elas não veem, quando ela está mal intencionada, ela gosta de passar pelas regras, ela vão ali pelo caminho correto, caminho menos dificultoso. Então se você dificultar com plantações, com planta com espinhosas, as pessoas não vão transpor esses obstáculos. Quem transpõe esses obstáculos são pessoas treinadas ou fortemente emocionadas. Então também tem isso. Ou pessoas com problemas mentais. As pessoas comuns, ela tende a utilizar o caminho mais simples e mais breve possível. Então, o caminho que era esse aqui, ó. Tinha que entrar por aqui. Poderia fazer isso? Poderia. Só que era mais difícil e ninguém vinha por aqui, pela lateral. Né? As pessoas vinham por aqui. Então, eu botei essa seta vermelhona aqui para representar um ponto maior, ponto crítico maior. E aí se apresentava aqui, saía por essa estrutura também, que eu não sei que material era, eu acho que era gesso, era uma parede de gesso que fazia um L. A pessoa vinha para cá, tinha uma catraca aqui. Catraca são aquelas
aqui no Rio de Janeiro a gente chama de catraca, né? É uma cancela assim, cancela digital, com metrô e tudo mais. Passava aqui o cartão, se fosse funcionário, passava o cartão e entrava. Se não fosse, vinha até aqui, falava com a menina liberava para passar por aqui. E aí passava aqui, tinha uma parede aqui, e vinha e saía por aqui. Mas esse corredor era uma sala de espera que também tinha uma janela. Então alguém poderia pular por aqui, mas era muito difícil, mas poderia. Aqui atrás tinha uma coluna, uma terceira coluna aqui, de concreto, que eu já tinha observado, que seria meu primeiro abrigo seria essa coluna aqui. Então, na trocação de tiro, meu primeiro abrigo. Então, eu vi aqui, ó, observar o fluxo, observar as rotas de fuga. Eu vou botar fuga aqui. A fuga, ela é principal pra gente. Por quê? Porque você tem que fugir, cara. Então, a fuga é importantíssimo. Caso tenha em maior número, sua munição acabe. Então, você tem que fugir. Então, pessoal, é importante compreender as rotas de fuga. Se você acabou a tua munição, você foi surpreendido pelo número maior de elementos, você não pode mancar, você não vai morrer ali. Então, é importante fugir para lutar depois, tá? Então, buscar ajuda, enfim. Você não pode sucumbir aqui e o inimigo continua entrando. Não existe isso. Então, aqui existia uma pedra, uma estrutura de concreto que era assim, diagonal, que não servia de nada. Ela só funilava esse sentido aqui, ó. Se o inimigo entrasse por aqui, ele não ia passar por cima do balcão, funilava ele para cá. Conduzia ele para cá. Então, essa estrutura poderia conduzir o inimigo para cá. E aí, se eu tiver posicionado aqui, eu facilmente, protegido por essa coluna, eu alvejaria ou poderia conter o inimigo aqui, nessa posição. Beleza? Então, é dos aspectos. Eu também pensei nas rotas de fuga. Então, as minhas rotas de fuga seria vir aqui para trás para esse ambiente. Eu poderia vir aqui para trás, aqui, porque aqui era o outro sentido, era um corredor que vinha para cá. Aí era uma sala de espera aqui também. Aqui era uma sala de espera, cheia de cadeiras, mas aí não tinha para onde eu ir. Tá? E para aqui para trás, também era de concreto, era um banheiro aqui. Nessa posição, era um banheiro aqui, ó. Então, e tinha uma janela que também eu poderia transpor na rota de fuga. Então, eu tinha essa de rota de fuga, né? Tinha toda essa estrutura aqui para fugir. E eu poderia também vir aqui para trás, ó, outra rota de fuga, a segunda rota de fuga, ir embora. Ou eu poderia me esconder nessa posição, esperar o inimigo passar para me poder surpreender ele pela retaguarda. Então tudo isso aqui era pensado lá na hora. Eu vinha no banheiro, eu assumia um posto, eu vinha aqui no banheiro, eu olhava a janela, olhava a estrutura da janela, eu olhava as salas, eu olhava todos os pontos críticos, eu criava, lógico, aqui já tem um plano de segurança, mas eu criava um plano de segurança na minha cabeça, aonde eu ia correr, aonde eu ia me abrigar. Então eu tenho observação dos fluxos, eu tenho rota de fuga, né? Ponto crítico, né? Que é a observação do fluxo ali. Pontos críticos, vou procurar barricadas, vou botar aqui, ó, barreiras. As barreiras necessita compreender se é de madeira ou concreto ou alvenaria. Alvenaria é importante você entender um pouquinho de balística. Tem munição, tem projétil, né? Munição potente com projétil que perfura qualquer tipo de estrutura. Concreto é mais difícil. Então você tem que buscar um ambiente que te proporciona segurança. Não adianta eu ir para trás de um balcão de alvenaria, um balcão
de alvenaria ou de madeira, se o camarada está com 762. Então, não tem como me esconder aqui, eu tenho que ir para uma parte de concreto. Então, pessoal, isso aqui é fundamental. Esses itens aqui, vocês têm que pensar. Aí, além disso aqui, eu tenho que traçar a minha rota, aonde eu vou combater. Então, eu vou buscar o combate. De que forma esse combate? O dinamismo. Eu tenho que criar essa dinâmica na minha mente. Corro para cá, corro para lá, peço ajuda daqui, pulo esse muro aqui, vou para ali, eu posso vir para cá, se vier por aqui eu vou por ali. Então você tem que criar essa metodologia na sua mente. Estratégia, essa estratégia ela é fundamental para um combatente, para um vigilante, para um combatente. Não adianta você assumir um posto, um risco. Cara, você está armado, está uniformizado, já assumiu o risco. Não adianta você assumir um risco se você não tem essa capacidade aqui de entender esses fundamentos. E eu só estou em um ambiente pequeno. Quando eu dou um serviço num ambiente maior, eu dava um serviço numa fábrica gigantesca que só ficava eu e mais um, e esse um era militar, né? Eu também era militar na época, né? E esse camarada dormia. Um policial militar e o outro era bombeiro. Esse camarada dormia com a pistola na mão. E aí, a vida era minha. A dele, ele está dormindo. Se eu puder proteger ele, eu vou proteger. Mas se não puder, infelizmente, não vou poder fazer nada. E aí eu vou desenhar aqui a estratégia que eu fazia nesse ambiente. São tantas coisas que eu poderia passar aqui, mas eu seria redundante e cada situação é uma situação. Então, quando eu assumi o posto aqui na fábrica, eu tirava do caminho pedras, eu tirava do caminho madeira, toda arma improvisada. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre armas improvisadas. Pessoal, eu digo isso aqui, algumas pessoas riem tudo. Isso é fundamento, isso é fundamento. Isso é fundamento da segurança. Armas improvisadas, ela é importante. É uma tesoura que está exposta. Eu olhei porque eu vi uma tesoura ali. É uma tesoura que está exposta. É um controle remoto que está ali. Pedaço de pedra que está ali. Na briga, na confusão, se alguém tiver um contato imediato com você, o teu agressor ele vai meter a mão ali em alguma coisa que está ali para machucar você. Então, da mesma forma, você tem que observar o que está no seu redor. Então, o que está no seu redor é fundamental, é importante. Então, eu tirava as coisas que estavam no caminho, na rua. Então, a fábrica era uma rua comprida, onde ficavam vários caminhões, e eu pegava as pedras, escondia, pedaço de madeira eu jogava no lixo. As pedras, normalmente pedra grande, assim, pedra pequena não, é pedra grande, eu recolhia, jogava num cantinho, escondia, jogava atrás de um poste, eu não deixava exposto. Eu fazia essa patrulha, esse reconhecimento no meu ambiente de trabalho. Uma escada em pé, colada no muro, eu tirava aquela escada, né? Tirava ela, porque eu estou facilitando para o inimigo entrar. Então eu tirava aquela escada, pedia lá o pessoal de manutenção. Se não tivesse ninguém no posto, eu tirava aquela escada, levava lá para a área de manutenção, jogava lá dentro, lá, escondia. Os portões eu fechava dos galpões, das garagens. Isso estou falando no quartel também, tá? No quartel, no batalhão logístico, que eram várias garagens de viatura, que é serviço, né? Manutenção ou de armazenamento de veículo, de material. Eu tinha o hábito de fechar os portões. Fechava, jogava corrente ali e o cadeado eu encostava, mas não batia, né? Eu só encaixava o cadeado e deixava ali. Então, isso tudo faz barulho de madrugada. Então, eu dificultava o máximo possível de o quê? O inimigo entrar ali para dentro, ficar ali na moita, na toca ali na hora que eu passar, me pegar, né? Algumas luzes eu acendia, outras luzes eu apagava. Incrível como funciona isso. Aonde você quer iluminar, você acende. Aonde você quer esconder, você apaga. Então, em lugares distantes, que não havia necessidade de muita iluminação, eu apagava. Então, ninguém vai se esconder lá, porque a princípio ele quer chegar em você. Então, nos corredores eu acendia, porque eu não via pelo corredor, eu vinha sempre pelas margens do corredor. Porque o corredor, o que eu falo? Corredores, pistas, né, calçadas, são
locais naturais que o ser humano vai andar. O ser humano não quer dificuldade de andar pelas pedras. Eu vinha pelas pedras, pelo mato, pelas depressões devagar, conhecia o ambiente. Então eu vinha devagar com o meu fuzil, saía da guarita e vinha devagar até chegar lá no meu alojamento para descansar. Às vezes o corpo da guarda vinha, né? A grande maioria vinha, uma patrulhazinha para te buscar. Mas às vezes não, às vezes a rendição era dessa maneira. Então, às vezes num posto de vigilante não tem, de vigilante não tem isso. Tu tá ali de madrugada, você tem que andar sozinho. Então, ou eu apagava as luzes, ou eu acendia. Então, em determinados pontos eu apagava, porque eu tinha a surpresa ao meu lado, é meu terreno. Eu criava aquilo ali. Tá? Então, eu ficava num lugar, numa coluna, atrás de uma coluna no escuro, de roupa preta, sem muito adesivo claro. Então, quando eu estava de serviço, eu tinha que estar condicionado a essas coisas aí. Tem que atentar para relógios que refletem luz. Tem que ver todo o teu material que reflete. O coturno não pode estar muito engraxado à noite. Então, à noite é uma metodologia, de dia é outra metodologia. A gente vai entrar em outros parâmetros. Mas o posicionamento é esse aqui. Agora eu vou fazer uma técnica aqui, vou criar uma outra aqui, um outro mapa. Já esse mapa aqui ele já é um neutro, tá? Uma agência bancária, e nós vamos falar sobre agência bancária antes de a gente falar sobre transporte de valores e escolta armada, que é na rua, que é mais complexo ainda. Aqui eu desenhei uma agência bancária, vou orientar, vou explicar. Primeiro item, o fluxo de pessoas, que é o ponto crítico, o maior ponto crítico. Então eu vou botar em primeiro lugar o ponto crítico, beleza? Então as pessoas entram por aqui, ou elas vêm para o caixa eletrônico. Isso aqui são caixas eletrônicos, tá? Ou elas entram para cá. Que é o quê? Uma voluta. E aqui é aquela porta giratória, onde vai travar. Que é o primeira barreira mais efetiva que existe no banco, na agência bancária. Então, a porta giratória é a mais segura, é o elemento mais seguro do agência bancária. E aí um vigilante fica aqui, né? Isso aqui, essa barreira aqui é de vidro. Um vigilante fica aqui, outro vigilante aqui, e normalmente um vigilante fica aqui atrás, protegendo da coluna de concreto. Antigamente existia um escudo, ficava aqui, não sei por que motivo retirar esse escudo. Poderiam fazer um murinho de concreto, né? Adesivado direitinho, com propaganda ali, mas aí, hoje em dia há um preconceito, algumas coisas, não sei. E aqui são os bancos, para as pessoas serem atendidas aqui no balcão, que era com material perfurante. Eu botei aqui alvenaria, ou madeira, né, o divisório, enfim. O atendente fica aqui atrás. E aqui uma outra mesa com a gerência. Aí eu tenho aqui uma porta que vai lá para dentro, para acessar lá dentro, lá, que aí eu não vou falar muita coisa não. A primeira coisa que eu falei é o fluxo. Então as pessoas elas vêm para cá, correto? Ou vêm para cá e depois disso tudo elas voltam de novo para a roda. Não tem para onde andar. O fluxo é esse giro aqui, ó. Esse giro aqui. Não tem o que fazer. Então eles saem, fazem esse giro aqui. Isso é importante, você ter essa noção que o fluxo de pessoas é para cá e para lá. Uma outra vai debandar aqui, mas você vai controlar esse fluxo aí, verbalizando com as pessoas. Educadamente, mas curto e simples. Grosso não, curto e simples. Então temos 3 vigilantes na condição. É uma condição perfeita? Não é. Mas existe isso. Mas também existe o quê? De não ter esse vigilante. Às vezes é 2. Então, dependendo da agência bancária, há um efetivo reduzido. Então, você precisa entender. O que você precisa entender aqui? Primeiro ponto de abrigo, aqui só tem uma coluna. E graças a Deus tem a coluna. Mas se não tivesse essa coluna de concreto, o que eu faria? Ficaria controlando a porta,
Mas de imediato eu ia triangular com o meu companheiro. Eu ia conversar com ele. Ele poderia ficar aqui, porque de qualquer forma a gente está triangulando. Ó. Se o inimigo chegar por aqui, ó, se o inimigo chegar aqui, ó, nós temos o quê? Uma triangulação. Já dificulta a vida dele. Só que ele nunca vem sozinho, né? Ele vem também com mais alguns, né? Mas, a princípio, sempre tem um mais esperto. E esse mais esperto, ele vai entrar, vai sentar aqui, vai esperar um mole desse. Porque aí ele tem a retaguarda do amigo. Então, o que você tem que fazer? Além de fazer todo o seu serviço, você deve elevar um pouquinho o seu posicionamento. Para o quê? Para que você tenha ele diretamente em vista. Se você tiver uma barreira, com certeza, você tem que buscar essa tua barreira. Ela pode ser uma barreira de concreto ou de madeira ou de material perfurante. Pode ser um abrigo ou uma cobertura. E você tem que estar sempre triangulando, além de fazer o teu trabalho. Ou seja, é algo muito dinâmico. Mas se esse cara for suspeito, se ele estiver nervoso, se ele estiver olhando para cima e para baixo, se ele estiver suando, então o corpo dele vai demonstrar alguns sintomas de estresse. Então você vai observando ali a movimentação. Sempre que você achar o primeiro, procure o segundo. Sempre tem um segundo. Procure o terceiro, sempre tem. Tá? E o segundo e o terceiro vai estar calminho, mas vai estar esquisito, não vai estar fazendo nada. Então observe isso aí. Outra coisa, rota de fuga. Deu uma situação de crise, não tem controle, rota de fuga. Qual é a tua rota de fuga? Acessar os ambientes desconhecidos. Eu não vou citar aqui, não vou dar nem dicas, porque você sabe, se você está no posto, você sabe por onde você pode fugir, por onde você pode tomar uma medida de socorro, tá? Tem uma rota de fuga, tenha uma rota de fuga, um plano B, tenha um plano B. Quantidade de fogo é o que a empresa te fornece, né? O patrimonial você não consegue muita coisa, mas dependendo, você ainda consegue se virar na rua, dependendo muito aí. Então a situação bancária era muito desagradável, por isso que eu não faço banco, não faço lotérica, é muito arriscado, não tem muita farmácia também, não tem muito abrigo, então é perigoso demais. Vamos falar aqui sobre as situações de rua. Situações de rua, carro forte ou escolta armada. Agora eu caprichei aqui na dificuldade. Botei uma praça, botei ruas em rotatória da praça, botei ruas adjacentes aqui e botei algumas vielas para dificultar o máximo possível. Pessoal, a rua, primeira coisa, você lembra que eu falei? Tem um monte de pessoas transitando aqui. E aí você tem que observar, lembra do fluxo? Observar o fluxo, olha só. O fluxo é esse aqui, ó. Para lá vem carro e para cá vai. Então o carro vai para lá, essa é a mão, e aqui retorna. Então se você está posicionado nessa calçada aqui, o fluxo não está para lá, você deve ter cuidado com a tua esquerda, se o fluxo está para lá. Então a primeira coisa que você tem que buscar é sempre estar protegido nessa condição aqui, ó. Estou protegido atrás dessa barreira. Pode ser uma barreira, uma cobertura ou um abrigo, mas eu estou protegido do fluxo. O fluxo é para lá. Tem pessoas que não conseguem compreender isso e faz um contrafluxo. Se esconde numa posição que o fluxo vem daqui para cá. Então aconteceu situações em 2016 de um carro parar aqui e alvejar o guerreiro aqui, porque o guerreiro estava num abrigo contrário ao fluxo. Então, pessoal, aconteceu comigo agora há pouco tempo. Na escolta armada. Não tinha abrigo, mas tinha um hotel com uma porta aberta aqui na calçada. Aqui é a calçada, tá? E o que eu fiz? O fluxo não é de lá para cá? O fluxo é de lá para cá. Eu me escondi aqui, ó, na porta do hotel, na porta da farmácia, na porta da loja.
É lógico, tudo tem um bom senso. Você não vai se esconder de qualquer maneira. Você chega ali, dá um bom dia, tudo bom? Beleza? Vou parar um pouquinho aqui e tal, com uma conversa. Se você está fazendo uma entrega aqui de carro forte, no banco, aí é mais fácil. Porque aí vai estar... Aqui vai ter o carro, o blindado vai estar aqui, né? O blindado vai parar. Vai ter uma triangulação dos teus colegas, que um vai parar aqui, um vai parar nessa rua aqui, que é o ponto mais próximo dele, né? Se tiver liberdade, pode atravessar o outro para o lado de cá. Na escolta armada a gente faz isso, porque tem mais liberdade. Mas no carro forte, não. No carro forte tem que entrar até um lá dentro, lá com um agente lá. Então, é mais ou menos isso, pessoal. É você triangular sempre, limitar. Eu vou falar aqui sobre limite daqui a pouco. Mas você limitar o espaço de segurança, que você não domina tudo. E você tem que entender o fluxo. Se o fluxo é para lá, o perigo é maior no fluxo. Porque marginal vem de veículo, vem no carro. Outro fator psicológico. O carro gera confiança, porque está coberto. O cara está coberto lá dentro. Não está brigado não, tá coberto. Tem o quê? Tem um isso-filme. Então ele passa para lá, ele passa para cá. Ele fica observando a tua movimentação. Mesma coisa nas praças. Você tem que observar qual é o fluxo da praça. A praça ela é muito importante. Porque é uma confusão. Então, se você está aqui na praça, você tem que observar o fluxo de veículo e o fluxo de pedestre, que é mais complicado ainda. Fluxo de pedestre é meio doido, porque o pedestre ele anda com onde ele quiser. Mas você tem que preocupar mais com o fluxo veicular, depois com o fluxo de pedestre. E aí você buscar um abrigo dentro dessa condição. É muita confusão, gente. Isso aqui é uma matéria que a gente tem que conversar muito sobre isso aqui. Não é apenas... Isso aqui é só apenas um esclarecimento, um básico. Então, existem várias situações, eu queria só pontuar essa. Uma outra situação na qual eu parei foi num posto de gasolina e o fluxo era para cá. O nosso carro parou aqui, igual tá aqui. Nosso carro parou aqui, deu pane aqui no caminhão, parou aqui. E aí tinha essa rua aqui, adjacência, e nesse lado aqui tinha um posto de gasolina. Essa calçada tinha um posto. Um posto de gasolina aqui assim, né? O que eu fiz? Aqui tinha um muro de concreto, muro de alvenaria, perdão, mas com azulejo. Então a cerâmica, ela segura um pouco mais. E aí o que eu fiz? Me escondi atrás aqui do muro. Fiquei ali olhando o fluxo, fiquei olhando essa saída aqui também de veículo, que é o fluxo. Vinha um pessoal por aqui, vinha um pessoal por aqui, vinha um pessoal para lá. Meu amigo se posicionou do outro lado, atrás de um poste, e ficamos ali. Triangulamos o espaço aqui, ó. Fizemos um triângulo com o veículo. Então, o certo mesmo, legal mesmo, era que tivesse mais um, mas não tinha. Então, nós fizemos uma triangulação ali, precária, com 2 homens ali, mas deu para safar ali de uma forma ali melhorzinha possível. Até que esse caminhão saiu e a gente pôde seguir em frente. A carreta deu o bloqueador travou ela aqui. E a gente teve que desembarcar o veículo e buscar um abrigo. Eu fiquei atrás da coluna, atrás do muro, de um lava-jato, meu amigo atrás de um poste. Então, isso você tem que entender o fluxo. Tem que observar isso. É muito importante, tá? Muito importante. Pode vir, o inimigo pode vir pela contramão? Pode. Mas ele não vai vir porque é distante. Aqui ele está distante aqui, ó. Então ele pode ser alvejado facilmente. Normalmente ele vem de pertinho porque ele quer te surpreender. O inimigo, ele quer facilidade. Então, ele quer o quê? Ele quer chegar perto de você ali e te render facilmente. Então, você deve observar esses detalhes. São muitos detalhes, pessoal. São várias matérias. Essas matérias a gente tem que aplicar no dia a dia. Lembrar de triangulação, lembrar de safe zone, lembrar
de várias matérias. Por isso que é importante você buscar conhecimento, você tentar praticar no iSoft, você se pôr em prova tecnicamente várias vezes, tentar fazer. Isso é importante, porque na hora da real, na hora que o inimigo vier, vai ter tanta coisa na tua cabeça que essas coisas, essas técnicas, elas têm que sair automático. Você tem que buscar uma triangulação, você tem que buscar um flanquear um inimigo, você tem que buscar uma rota de fuga, você tem que buscar uma rota de colisão, você tem que criar a barreira, você tem que buscar a barreira, você tem que priorizar aonde seria o grau de criticidade. Então são tantas coisas que você tem que utilizar nisso aqui, que isso aqui tem que ser automático. Então tem que pensar, tem que falar, tem que ver, tem que conversar com os amigos, tem que criticar o colega. Ó, cara, tu parou na posição ali errada não. Pô, ali tá errado, aqui tá certo. Mas você tem que conversar o tempo todo. Beleza? Então vamos falar sobre a última, sobre o distanciamento ali. E vamos fechar essa matériazinha aqui. Aqui, ó, tem um indivíduo aqui. Isso aqui é para a vida, tá? Para a vida e para o serviço. Tem aqui um camarada aqui, ó. Beleza? Então, você tem que criar uma zona de segurança, que ela vai de 1 metro, 2 metros, perdão, 1 metro, 3 metros, 6 metros e 9 metros. Beleza? 1, 3, 6 e 9. E aí, eu vou circular aqui. Vou puxar um zoom já já. Para os senhores entenderem. Essa matéria, ela também serve para SPP. Beleza? Então, preste atenção, olha só. Eu tenho uma circunferência de 9 com um raio de 9 metros, está aqui. Eu tenho uma outra circunferência dentro dessa aqui, circunscrita com 6 metros. Uma outra com 3 metros e uma outra de 1 metro. Com 9 metros é minha área de segurança. Se eu tenho uma pessoa a 9 metros de distância, fazendo uma circunferência, um aqui, um aqui, eu estou seguro, pessoal. Seguro. 9 metros, é distante pra caramba. Eu consigo visualizar. Até essa pessoa chegar em mim, ou com armado, com faca ou não, é muito tempo. É muito tempo. Esse tempo, essa distância, você consegue uma reação segura. Então, com 6 metros, já diminui a tua resistência. 6 metros, com 3, com 1 metro, já era. Então, se você deixar a pessoa chegar com 1 metro de distância de você, daqui ali, com 1 metro, você tem um grau muito grande de risco. Aqui você já entra numa lesão corporal, ou você entra até mesmo num contato físico. Aí entra a diferença. Aqui entra artes marciais, ó. Defesa pessoal. Aqui entra a defesa pessoal, com 1 metro de distância. Beleza? Com 3 metros, você não consegue fazer um saque seguro. Com 6, você faz um saque. Com 6, você ainda consegue fazer um saque. Uma pessoa desarmada. Com 9, você consegue fazer um saque de sua pistola. E você consegue se defender. Devo botar defesa com faca. Beleza? Com 9 metros você tem a defesa com faca. Menos disso você tem um saque lento. Vou botar aqui saque lento. E com 3 metros você pode estar em risco aqui, de repente, com um porrete, com um pedaço de pau. Vamos botar aqui um objeto de contato. Objeto de contato. Um pau, um bastão. Se chegou aqui, filho, 3 metros com um pedaço grande aí de objeto comprido, você está lascado, tá? Com 9 metros você tem a defesa com faca. Com 6 metros tem um saque lento, hein?
Saque lento, cuidado, 6 metros. Com 3 metros nem se pensa, nem se fala mais em saque. 3 metros você vai sacar, o cara vai te agarrar, não tem jeito, tá? Mas aí você consegue, de repente, o cara consegue te pegar aqui com um bastão, com um contato ali. Você também, tá? Se você tem um cacetete a 3 metros, o cacetete ele te garante até 3 metros. O cacetete, o bastão retrátil, até 3 metros você tem um objeto de contato, beleza? 1 metro, acabou, hein? 1 metro, a única defesa que você tem aqui, ou é uma defesa pessoal, ou se você tiver uma faca. Por isso que eu sempre utilizo um canivete, uma faquinha, um canivete, uma faquinha, e fundamental a defesa pessoal, tá? Defesa pessoal é fundamental se você não quiser algum problema jurídico. Então é necessário que você tenha esse conhecimento. Pessoal, esse vídeo aqui foi a pedido do inscrito do canal, tá? Se vocês tiverem alguma ideia, quiser algum vídeo específico, pode pedir que eu vou tentar fazer. Eu tentei trazer o máximo possível de informações para os senhores. Não é um vídeo fácil de fazer, uma videoaula complexa. Preciso entrar em várias matérias. Então, não é simples de executar essa função aqui, trazer essas matérias para os senhores. Só que eu acredito que eu trouxe aqui o básico possível, né? E que possa ajudar os senhores nos seus serviços aí, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo e dá um like nos vídeos aí, por favor.